Bem-vindo ao planeta Terra. O ano é 2026 e você está no Brasil. Algumas coisas mudaram. Artistas se tornaram ativistas políticos. Políticos se tornaram artistas. Neste caso, até palhaços. A internet virou um palco de batalha onde a verdade é tratada como opinião e a opinião é tratada como crime. Mas algumas coisas nunca mudarão. Como, por exemplo, a mente humana ser esse mecanismo dual que apenas reconhece o mundo a partir de contrastes. Luz e sombra, quente e frio, vida e morte. Nesse cenário, tudo é polarizado. Direita e esquerda, o gordo e o magro, o preto e o branco, o pobre, o rico, o bem e o mal. Vivemos a era do absurdo. Ânimos à flor da pele. Um barril de pólvora prestes a explodir. O bom senso pegou o 7º atestado médico do ano e o senso crítico, como é funcionário público, está em greve. Diante dessa loucura de tempos arenosos, princípios, valores e direcionamentos imutáveis há milênios se fazem ainda mais necessários. A recomendação bíblica é clara, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Ronald Reagan disse que cada vez mais dizem a você e a mim que precisamos escolher entre a esquerda e a direita. E completou, pois eu gostaria de sugerir que não existe essa coisa de esquerda ou direita, existe apenas um caminho, pra cima ou pra baixo. E Margaret Thatcher arrematou, não há futuro em tentar encontrar um caminho do meio entre a loucura e o bom senso. Ou seja, não é tão somente sobre direita ou esquerda, é sobre quem prefere a ordem e quem prefere o caos. É sobre quem constrói e quem destrói, é sobre quem produz e quem parasita. Nesse e para esse sentido, dê o primeiro passo, e Deus colocará o caminho. E a minha recomendação é, comece com o pé direito. Por quê? Porque historicamente, culturalmente, biblicamente e simbolicamente, a direita sempre foi associada à honra, retidão, força e sabedoria. Não é narrativa, não é marketing, é a fundação sobre a qual a civilização oriental foi erguida. Começar com o pé direito é a ideia de começar bem, com acerto, com a sorte ao lado. A direita do pai é a referência cristã mais poderosa de honra, autoridade e exaltação. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Diz Eclesiastes 10:2. Talvez a referência bíblica mais perfeita para o que estamos vivendo. Sentar-se à direita do rei é o lugar de honra, confiança e prestígio. Braço direito é a pessoa de máxima confiança, o apoio essencial, a força executiva. A mão direita de Deus é o símbolo de poder, proteção, força e justiça. A destra do Senhor, expressão bíblica recorrente, é a mão direita associada ao poder e vitória. A tua mão direita me sustém, é a imagem bíblica de amparo e força. Direita de Deus é o lugar de glória, autoridade, legitimidade espiritual. E não para nas escrituras. Levantar-se com o pé direito é bom presságio. Fazer a coisa direito é fazer com correção. O homem direito é a pessoa íntegra, reta, honesta. Mulher direita carrega a mesma lógica de decência e correção moral. Endireitar é corrigir, colocar no eixo, pôr em ordem. Pelo caminho direito é o caminho correto, justo, moralmente adequado. Seguir pela direita remete ao lado correto, ao preferencial. Destreza é a palavra derivada da ideia de destro, hábil, competente. A mão direita da justiça é a formulação literária poderosa e solene. A Bíblia confirma, assenta-te à minha direita, o lugar de autoridade e superioridade. Em Mateus 25:33, as ovelhas são postas à direita e os bodes à esquerda, uma das imagens mais fortes de toda a simbologia cristã. Em Marcos 16:19, Cristo está sentado à direita de Deus. No Salmo 16:8, porque ele está à minha direita, não serei abalado. No Salmo 118:16, a destra do Senhor faz proezas. Em Êxodo 15:6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Não é por acaso que se começa com o pé direito. Até a linguagem sabe onde mora o acerto. Cristo está à direita do Pai, não à esquerda da desordem. A destra do Senhor simboliza poder, honra e vitória, nunca confusão. Até o idioma entrega, homem direito, caminho direito, fazer direito, começar com o pé direito. A direita é, desde os altares até os tronos, o lado da honra. Se até o coração do sábio se inclina para a direita, talvez a esquerda não seja exatamente um sinal de lucidez. À direita sentam-se os honrados, à esquerda com frequência os ressentidos. A linguagem, a Bíblia e a simbologia do poder convergem mais do que certos ideólogos da elite cultural ou monopólios de marcas militantes gostariam. Endireitar a vida sempre parece melhor do que entortá-la, principalmente em nome de uma teoria. A direita construiu para si ao longo de séculos a imagem da honra, da força e da legitimidade. Não foi por acidente, nem por narrativa de marketing. Já que estamos falando de direção e escolhemos seguir pelo lado direito da coisa, vamos agora a coisas que o brasileiro faz com o pé, além de caminhar. Entre o pé na estrada e o pé no chão, o Brasil inventa o próprio caminho. O brasileiro entra com o pé direito, mas nunca perde o pé no chão. Aqui o pé faz gol, faz samba, faz destino. O Brasil é um país que simbolicamente faz quase tudo com o pé. Samba no pé, pé na estrada, pé no chão, pé na tábua, pé de meia, entrar com o pé direito, bater o pé, dar no pé. O pé brasileiro é verbo, é ação, é movimento, é a nossa forma de estar no mundo. Mas afinal, o que nos torna brasileiros? Quais são os símbolos que entram nesse imaginário patriótico? Primeiro, os oficiais. A bandeira que concentra quase tudo que o brasileiro reconhece de imediato como pátria. Cor, céu, estrelas, lema, unidade. Em materiais oficiais, ela aparece diretamente ligada à soberania nacional. O hino nacional, um dos 4 símbolos oficiais com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, tratado oficialmente como a voz solene da pátria. Depois, os símbolos não oficiais, mas profundamente brasileiros. O samba. Se a bandeira é o retrato oficial, ele é a pulsação popular. Não é símbolo nacional jurídico, mas é um dos emblemas culturais mais fortes da identidade brasileira, a expressão central da cultura nacional. O futebol, que não é símbolo oficial, mas no imaginário mundial, o Brasil é lido pelo pé que joga bola, pelo drible, pela ginga e pela camisa amarela. Aliás, é Brasil, não brasa. Aqui o pé vira pátria em movimento, e o chinelo, a praia, o calor, a rua, a avenida, o calçadão, a areia, o carnaval, a arquibancada, esquina, feira, verão, tudo isso compõe uma iconografia brasileira fortíssima, mesmo fora do protocolo estatal. E aquele chinelo, hein? Aquele, sabe, que recusa imitações, mas aceita
aceita endossar posicionamento político de corrupção? Aquele que não é símbolo oficial do Brasil, mas a própria marca diz que espalha o espírito brasileiro pelo mundo desde 1962. Será mesmo? Que espírito é esse? O que protege a Amazônia ou atinge recordes de desmatamento histórico? O que protege mulheres ou atinge recordes de feminicídio? O que protege os mais velhos ou rouba milhões diretamente do seu bolso? E que se autodescreve como a representatividade da brasilidade? Será mesmo? Qual brasilidade? A que engloba a salada de fruta cultural brasileira ou a que milita em prol de interesses de uma minoria? A que finge que o filho do presidente não ganha mesada de 300 mil reais por mês? A que esquece o fato do atual presidente ser o principal responsável pelo maior escândalo de corrupção do mundo? Ou aquela que finge que o maior esquema bancário do planeta nem existiu? A que celebra as múltiplas facetas brasileiras ou enaltece apenas a própria panelinha? Culturalmente funcionou como um ícone popular do Brasil. Hoje, não mais. Vamos falar sobre o Brasil real. Ocorre que o Brasil é um pseudo-continente. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O quinto maior país do planeta, com 26 estados e um distrito federal. 6 biomas distintos. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. 4 fuso horários, mais de 7 mil quilômetros de litoral e uma diversidade climática que vai do equatorial ao subtropical. A música que canta. Moro num país tropical. Okay. Ignora que existem partes do país com geada, neve, temperaturas negativas e bioma subtropical do Pampa Gaúcho, que nada tem de tropical. E além de tropical, subtropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, também somos saqueados por políticos corruptos, sufocados por uma das maiores cargas tributárias do planeta, governados por um velho senil ex-presidiário pinguço e vilipendiados em uma condescendência intelectual por uma elite artística que odeia o próprio povo. Chancelar isso com simbolismo através de marcas e produtos, além de um desserviço social, é um tremendo mau caratismo. Por isso, quando uma marca que todo mundo usava, que por décadas se vendeu como símbolo do espírito brasileiro, através da sua campanha de marketing de polarização, cindiu o país ao meio e escolheu o lado esquerdo da coisa. Ela deixou mais da metade do país desamparado do que o seu simbolismo representava. Porque entre escolher o produto ou escolher os próprios princípios, optamos em nos agarrar àquilo que nos torna quem somos. E foi assim que se abriu espaço para uma nova vertente criativa brasileira. Graças à livre iniciativa de mercado, seja muito bem-vinda Pátria no Pé. Uma marca de patriotas para patriotas. O novo começa agora. Mais do que chinelos, um posicionamento em cada modelo, uma marca de chinelos que não pisa em princípios e valores. Os nomes dos produtos carregam personalidade e patriotismo. Brasileirinho, Pátria Amada, Canário e o meu preferido, Caramelo do Brasil. Cada nome é uma declaração, cada modelo é um manifesto nos pés, uma bandeira que diz, eu estou desse lado. E aqui chegamos, a importância e os prazeres do posicionamento. E o que de pior pode acontecer ao se posicionar? Achar a nossa galera e afastar aqueles que não estão em comunhão com nossos princípios, valores e ideias inegociáveis. Isso não é um risco, é um objetivo. Comunicar com os nossos, conectar com os nossos, consumir dos nossos, produzir para os nossos. Existe um estudo de psicologia que fala sobre a teoria da identidade social, que os seres humanos categorizam um mundo em nós e eles, de forma automática, e que a simples pertença a um grupo já é o suficiente para gerar favoritismo em relação a algo ou alguém. Na pirâmide de Maslow, temos o pertencimento como a terceira necessidade humana mais fundamental. Isso faz parte do que significa ser humano. A neurociência confirma, quando nos sentimos parte de um grupo que compartilha nossos valores, o cérebro libera ocitocina, o hormônio da confiança e do vínculo social. Pertencer não é luxo, é biologia. Nós não consumimos marcas por produtos ou serviços. Nós consumimos o capital simbólico que elas representam e o quanto elas reforçam a nossa identidade aspiracional. Porque mais do que consumir, queremos pertencer. Isso é princípio humano. Pertencer aos conceitos de uma comunidade que nos representa, o que nos move. E o que te representa? O Estado como babá, o coletivismo que anula o indivíduo, a culpa pelo sucesso, a vitimização como moeda de troca, o assistencialismo que cria dependência, a narrativa de que o mérito é uma farsa e que o trabalho é uma punição. Ou te representa a liberdade, a responsabilidade individual, o mérito, a família, a fé, a propriedade privada, o direito de colher os frutos do próprio suor e Deus. Se a resposta for a segunda, o seu lugar é aqui. Se for a primeira, dê meia volta e a porta de saída fica à esquerda. Isso é Pátria no Pé. Pra bater o pé, pra deixar claro de que lado você está. O novo começa agora e começa com o pé direito. Muito obrigado, Pátria no Pé, e seja muito bem-vinda ao lado direito do Brasil.